Oi, gente, graça e paz. Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas 23, capítulo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e repartindo seus vestidos, lançaram sorte. Olha só que palavra que veio ao meu coração hoje. É domingo de Páscoa, né? No finalzinho do domingo de Páscoa já. E o Espírito Santo ali falando ao meu coração, então vou dividir com vocês algo que Jesus me ensinou nesse dia. Nós vemos ali Jesus pedindo ao Pai para perdoar, porque eles não sabiam o que faziam. Ele estava falando daqueles que estavam ali maltratando ele, que levaram ele à morte, que estavam crucificando ele e que estavam escarnecendo nesse momento dele. E Jesus pediu para que Deus, o Pai, perdoasse eles, porque eles não sabiam o que faziam. Nós vemos aqui que Jesus é o próprio Deus. Então, Jesus aqui pedindo para o Pai perdoar eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Indo um pouquinho para outros textos, nós podemos lembrar de Jonatas. Jonatas foi enviado para Nínive para alertar aquele povo que se eles se voltassem para Deus, se humilhassem, Deus não destruiria a cidade. Mas Jonas não quis ir. Aquele povo fora do povo, não era um povo judeu, era um povo fora dali, era o povo de Nínive, um povo ruim, mau, que matava os profetas, que matava o povo. Diz a história que eles matavam ainda, colocavam os crânios das vítimas deles nos cercados da cidade. Mas Deus deu uma missão para Jonas ir avisar o povo, para que o povo se voltasse para Deus e que Deus ia livrar a cidade. Mas Jonas não quis atender, porque era um povo mau, e Jonas assim, e todos nós conhecemos a história, que Jonas pega um navio e Jonas pega outro rumo para não anunciar a palavra de arrependimento que Deus havia mandado. Aí a história, a baleia engole ele fica lá 3 dias até ser vomitado pela baleia na areia, e ele volta, então anuncia que Deus pede um arrependimento para a cidade, e a cidade se arrepende, o povo todo jejum, e a palavra de Deus diz que do adulto até o bebê, os animais todos jejuaram. E a palavra de Deus conta que o choro foi tão terrível que subiu aos céus, das crianças que choravam por fome, dos animais sem alimento, do povo que se lamentava, que Deus poupou a cidade. Mas nós vemos ali que Jonas ficou indignado, foi para debaixo de uma abobreira e lá ficou indignado, como que Deus tinha misericórdia daquele povo. E aí Deus então permitiu com a lagarta ferisse o pé de abóbora e murchasse. E mostrou para Jonas que Jonas estava com dó da abóbora ali, estava lamentando que a abóbora que fazia sombra para ele, a abóbora ele não tinha plantado nem nada. E ele estava com dó da abóbora que morreu, e quanto mais o povo, que tinha muitas crianças e muitos animais, quanto mais aquele povo, os animais e as crianças, e Jonas não tinha tido dó. Resumindo, o que o Espírito Santo falava ao meu coração?
Sempre que eu venho, poucas vezes eu venho trazer uma palavra que eu não tenha vivido ela, que Deus ao longo do mês não trabalhou na minha vida, ou ao longo da semana não falou comigo. Deus falou assim ao meu coração: tem coisas que nós perdoamos, tem assunto da tua vida bem delicado, da minha vida, que eu perdoei. Assim como Jesus falou lá na cruz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes eu e você, nós perdoamos os algoz da nossa vida. Aqueles algoz quer dizer aquela pessoa cruel. Eu peguei aqui a definição de algoz. Pessoa tido como cruel, capaz de praticar atitudes desumanas, abominações. Tá, nós perdoamos, aconteceu alguns fatos na nossa vida e nós perdoamos aquela pessoa. Mas, se nós olhar para o longo da nossa vida, para nós mesmos, nós vemos que as pessoas que têm praticado o mal, ou têm praticado algo assim muito ruim contra nós, geralmente está próximo de nós. Geralmente está no nosso coração, geralmente é um amigo, geralmente é um parente, geralmente é alguém do coração da gente. Então, se torna algo pior, se torna uma traição ao nosso ponto de vida, se torna desumano. Uma pessoa que fez algo para nós ali, aquilo se torna desumano para nós. E Deus me levou a lembrar de algumas coisas que eu tenho passado este mês. E alguns anos atrás passei por uns processos bem difíceis, sabe? Quando Deus pega o vaso e Deus quebra o vaso e Deus molda o vaso. E Deus usa muitas vezes esse tipo de situação. E Deus, de certa maneira, permitiu que eu tive alguns algoz na minha vida. Algumas pessoas que, de certa maneira, fizeram algum mal para mim. Mas eu as perdoei. Mas o inimigo, que ele é astuto da nossa alma, ele quer ressuscitar alguns sentimentos em nós. E então ele faz com que aquelas pessoas lá no passado, que fizeram aquela coisa desumana contra nós, levante alguma coisa, fale alguma coisa, vai lá no passado e desenterra alguma coisa para nos afrontar. E geralmente o nosso coração, a gente fica indignado e a gente pensa: bah, Senhor, eu já perdoei, mas isso doeu agora. Olha o que Jesus ensina para nós na cruz. Ele falou: Deus perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem, tem outro texto que Jesus fala assim, eles não sabem eles não sabem nem qual é a mão direita e nem qual é a esquerda. Então essas pessoas, elas não sabem a maldade que elas estão fazendo, elas não compreendem. Aí você vai falar: irmã Mary, mas que tipo que essa pessoa tem sido desumana? Mas se a gente for bem fundo, uma palavra pode matar. Uma palavra pode nos entristecer, uma palavra, a gente pode deixar essa palavra trabalhar no nosso coração e nos deprimir. Tem pessoas que têm depressão a partir de uma palavra. Então, são várias coisas que podem acontecer na nossa vida, mas Jesus vem nos ensinando nesse domingo de Páscoa. Jesus vem nos ensinando, que Jesus vem nos ensinando para nós perdoar. Assim como Jesus na cruz do Calvário pediu para o Pai: perdoa, é porque no coração dele ele já tinha perdoado aquele povo que não sabia o que estava fazendo. Então nessa noite receba essa palavra: perdoe. Perdoe aquele que tem praticado atitude desumana com você. Não deixe o inimigo ressuscitar coisas que já passou, você já perdoou e o inimigo quer ressuscitar isso para te fazer, para te machucar, para fazer doer. E nesse final de dia, guarda no teu coração. Guarda no teu coração, perdoa os teus inimigos. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem, assim como Jesus lá na cruz do Calvário, pendurado, sofrendo as dores
foi furado com uma lança ao seu lado, foi oferecido vinagre para matar a sede, mas Jesus olhou para aquele povo tirando sorte para ver quem ficava com as vestes de Jesus, e Jesus olha para aquele povo e diz: Deus perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, nesse dia, perdoa aquele que te afrontou com palavra, perdoa aquele parente que falou coisas que te entristeceu, perdoa de novo aqueles lá do passado que essa semana o inimigo quis ressuscitar as coisas para ferir teu coração. Perdoe, perdoe, se levante nesse dia, não deixe as palavras entristecer o teu coração, não deixe nada afetar a tua alma nesse dia. Faça como Jesus. Perdoa eles, porque antes de Jesus pedir para o Pai perdoar, Jesus já o havia perdoado eles. Então fique com essa palavra nesse dia. Graça e paz.